Na aula anterior, você conferiu dicas essenciais para produzir um bom texto publicitário para redes sociais. Nesta, então, vamos reforçar ainda mais os nossos estudos sobre essa temática. Para isso, você aprenderá a usar a teoria do copo quebrado, uma invenção de um professor e grande amigo meu que sempre ensina aos meus alunos que estudam e trabalham com produção de conteúdo. Muito bem, como você viu até aqui, para ser um bom social media, é necessário estudar muito, estar sempre antenado às novidades do meio digital e praticar a produção de textos, principalmente porque cada cliente, cada rede social e cada público demandam um tipo de linguagem específica, certo? Assim, a teoria do copo quebrado nada mais é do que um passo a passo para ajudá-lo a produzir um texto extremamente focado na audiência que o seu cliente deseja alcançar. Vamos ver como essa ideia funciona na prática? A expressão copo quebrado é, na verdade, um acróstico, isto é, uma composição textual em que as primeiras letras formam, em sentido vertical, um ou mais significados para que você possa facilmente se lembrar das seguintes perguntas: como, o que, para quem, por quê, onde e quando. Esses pronomes interrogativos são verdadeiras palavras-chave para nortear qualquer tipo de texto, desde um bilhete para alguém, passando por um e-mail de trabalho, um post num blog e até uma redação de concurso. E o mais legal disso tudo é a simplicidade de sua essência. Bom, vamos analisar cada uma das partes que compõem essa teoria. Ao responder à pergunta como o meu texto será escrito, você passará a pensar em seu formato, tamanho, no idioma, no tom, no tipo de fonte e até nos instrumentos de trabalho, isto é, se ele será produzido à mão, digitado, impresso e por aí vai. Agora, quando pensar na resposta da pergunta sobre o que o meu texto falará, você deverá estruturar toda a temática cronológica da sua produção textual, considerando a sua intenção e, claro, o seu interlocutor. E é aí que entra a próxima pergunta: para quem você vai escrever? Essa é uma das questões essenciais antes da produção de um texto. Afinal, quem é o público? O que ele faz? Do que ele gosta? O quanto ele sabe a respeito da temática que será apresentada? Quais são as expectativas dele em relação ao seu conteúdo? O que ele espera ter aprendido depois de ler aquilo que você tem a oferecer? Enfim, são vários aspectos a se pensar que fazem toda a diferença na hora de produzir um conteúdo. Ao lado do para quem, o porquê é outra pergunta-chave para a produção de texto. Afinal, qual é o seu objetivo com esse conteúdo? Saber aonde você quer chegar é essencial para planejar os caminhos que você precisa percorrer até lá. Pense sempre nisso. E por falar em chegar a algum lugar, você também precisa levar em consideração o meio em que o seu texto será veiculado. Ele será publicado no Facebook? Fará parte de um story no Instagram? Ou então será destaque no site do seu cliente? Ou, quem sabe, fará parte de uma série de e-mail marketing. Enfim, refletir sobre esses pontos também é crucial para produzir um bom texto. Afinal, cada um demanda um tipo de vocabulário, um total de caracteres e até um tipo específico de formatação. Por fim, a última pergunta a se fazer é quando o meu conteúdo será lido. Isto é, em que momento? Até lá, o seu texto já será obsoleto ou ainda manterá o seu ar de novidade ou a sua capacidade de ser recente? Bom, trabalhar com a atemporalidade, isto é, com aquilo que não é afetado pelo tempo, é uma verdadeira arte, que, quando usada de maneira adequada, se torna um recurso muito útil na produção de conteúdo, pois agrega ainda mais valor a ele. Para que você entenda melhor, um conteúdo atemporal é aquele que nunca fica velho, ou como muitos gostam de dizer, não sai de moda. Mas conseguir produzir um conteúdo com essa característica não é nada fácil, porém, não é impossível. Assim, é necessário praticar muito e estar sempre pensando à frente, como num jogo de xadrez, em que é importante prever os movimentos e antecipar as tendências. Muito bem, mas é óbvio que com o passar do tempo, tudo vai mudando e nós vamos acompanhando essas transformações no mesmo ritmo, certo? No entanto, há coisas que nunca se tornarão obsoletas, como essas dicas que acabo de passar para você. Ou seja, elas são e sempre serão atemporais. Muito bem. Agora que você já aprendeu a primeira parte da teoria do copo quebrado,
e respondeu a todas as perguntas-chave da produção de conteúdo, é hora de conferir alguns detalhes importantes ao final do seu texto. Para isso, faça sempre o seguinte checklist: unicidade. Ao longo da sua produção de conteúdo, você manteve a linearidade do assunto? Essência. Ao finalizar o seu texto, é possível compreender claramente qual é a sua temática mais marcante? Banalidade. Seu texto é mais uma mera repetição de tudo aquilo que se vê sobre o assunto, ou você conseguiu agregar reflexões e posicionamentos a ele? Ritmo. A leitura foi facilmente realizada e compreendida, ou em alguns momentos você acabou atropelando as informações? Atemporalidade. Sua produção de conteúdo é capaz de se manter atual? Dimensão. A proporção do seu texto corresponde à profundidade das ideias nele apresentadas? E, por fim, onipresença. As perguntas-chave estão presentes ao longo de todo o conteúdo? Bom, depois desse checklist, garanto que o seu texto será simplesmente sensacional e altamente focado na audiência certa. E aí, curtiu as dicas? Então comece agora mesmo a colocá-las em prática. Muito bem, fechamos esta aula por aqui e na próxima você estudará sobre a importância de usar links encurtados nas suas produções de conteúdo.